Preposições in, on e at. Uma pedra no sapato de quem está aprendendo inglês. E realmente não é fácil. E já vou começar dizendo que a melhor forma de dominar essas preposições é com a experiência. É ouvindo tantas frases em inglês que vai soar estranho para você se você ouvir a preposição errada. Por exemplo, se você ouviu muito "The book is on the table", vai soar muito esquisito quando você ouvir "The book is in the table", ao ponto de que você nunca vai nem pensar para usar. Você simplesmente vai usar a preposição certa. Mas dito isso, eu acredito que no começo, quando estamos começando a aprender, um par de regras aí pode ser muito útil para a gente dar aí nossos primeiros passos ao aprender preposições. Quando falamos de in, on e at, existem algumas regras para te ajudar e algumas exceções também. Então o que eu me proponho a fazer aqui é simplificar as regras, te ensinar algumas regras básicas que vão te ajudar e vão resolver 80% dos casos. Eu não vou me comprometer em resolver 100% dos casos para vocês, porque senão vai ser tanta regra chata que não vai nem compensar. O que eu quero aqui é facilitar a sua vida e tenho certeza que depois dessas regrinhas aqui, você já vai ter um norte de como usar preposições e depois você vai praticando até o ponto em que você vai estar aí fluente nelas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bastante útil para você, então já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal porque toda semana tem dica de inglês. Então se inscreva para não perder nenhuma. Primeira coisa que você tem que saber aí é que usamos essas preposições em dois principais contextos. Para tempo e para lugar. Então, se eu falo, por exemplo, I study English every day at 7 a.m. Eu estudo inglês todo dia às 7 da manhã. É uma preposição de tempo porque estamos falando aí de horário, 7 a.m. Se eu estivesse falando de um dia, por exemplo, Monday, de um mês, de um ano, também seriam preposições de tempo. Mas, por outro lado, se eu digo I'm at home, quer dizer eu estou em casa, é uma preposição de lugar porque eu estou falando de um lugar que é minha casa, home. Então, bora começar com preposições de tempo que eu te garanto que é mais simples. Se você quiser falar de horários, use at. At 7 p.m., at 9 a.m., at noon, que é meio-dia, at midnight, que é meia-noite. Então, esse é o macete. Falei de horários, você vai usar at. Exemplos. I have an appointment at 10 a.m. Eu tenho um compromisso às 10 da manhã. I have guitar lessons every day at 3 p.m. Eu tenho aulas de violão todo dia às 3 da tarde. E vai a dica que se você quiser falar violão em inglês é guitar e guitarra electric guitar. Se o contexto deixar claro que você está falando de guitarra mesmo, você pode até falar guitar que a pessoa vai entender. Mas em geral, guitar é violão. E mais uma coisa, se quiser falar à noite com a palavra night, você vai usar at também. At night. At night. Então, para horários e night, use at. Agora, quando falamos de dias, usamos on. Por exemplo, on Monday, na segunda. On November 4th, 4 de novembro, ou seja, para datas também. Se falamos até o nome de um feriado, por exemplo, on Christmas, no Natal, você vai usar on porque não deixa de ser um dia, apesar de você estar dando um nome especial para ele. Exemplos de frases. I was born on June 22nd. Eu nasci dia 22 de junho, ou seja, é uma data, é um dia, então eu vou usar on. Ou I have guitar lessons on Mondays. Eu tenho aulas de violão nas segundas. Então também é um dia da semana, é um dia on. Tem uma exceção aí que é a palavra weekend, fim de semana. Fim de semana é 2 dias, é mais que um dia, mas a gente vai usar on também. Não tem a lógica aí, mas é uma exceção que você tem que saber porque usa muito. E finalmente, se estamos falando de um período de tempo que dure mais do que um dia, vamos usar in. Então para meses você vai usar in, anos, décadas, milênios, o que durar mais que um dia. Claro, tirando algumas possíveis exceções. Então, agora há pouco eu disse I was born on June 22nd. Eu nasci 22 de junho. Mas se eu falar o ano, eu vou ter que usar in, porque é mais que o dia. I was born in 1993, por exemplo. Eu nasci em 1993. Veja mais um exemplo. I'm gonna travel in December. Eu vou viajar em dezembro. Lembrando aqui que I'm gonna é a abreviação de I'm going to, para falar do futuro. Então, December é um mês, usei in December. Agora eu vou te dar 3 exceções muito importantes com in. In the morning, de manhã. In the afternoon, de tarde. In the evening, à noite. Essas 3 aí não são mais que um dia, mas a gente usa in, e essas você também tem que decorar porque são muito usadas. E aí você pode estar se perguntando, Igor, é só isso? Sim, é só isso. Com isso aqui, para preposições de tempo,
você está aí resolvido na grande maioria das frases. Então bora dar sequência e falar agora de preposições de lugar. Essas são um pouco mais chatas, mas também não é o fim do mundo. Dá para entender aqui na boa. Se quando você quiser falar que está em algum lugar e der uma ideia de que você está dentro de algum lugar, uma ideia de volume, você vai usar a preposição in. Então, por exemplo, I'm in my room. Eu estou no meu quarto. In my room, porque eu estou dentro dele. Ou I'm in the car. Eu estou no carro. Também estou dentro do carro. Então vai ser in. Tem que dar ideia de volume, mas não necessariamente um volume fechado. Se eu falo It's in the box, está na caixa, não importa se a caixa está fechada ou aberta. Se está dentro de um volume, é in the box, na caixa. Outro contexto muito importante, usamos in para bairros, cidades, estados, países, continentes, etc. Então você pode falar, por exemplo, Peter's in Brazil. O Peter está no Brasil, um país in. Ou Sarah lives in Brooklyn. A Sarah mora no Brooklyn. Brooklyn é um bairro de Nova York, então in. Ou até mesmo I wanna live in Europe. Eu quero morar na Europa. A Europa é um continente, vamos usar in também. Repare que algumas vezes essas preposições vêm seguidas do artigo the. Por exemplo, in the US. Eu não vou falar nesse vídeo quando que vem o the e quando que não tem que usar, porque senão o vídeo ia ficar gigante e de toda forma eu já fiz um vídeo sobre isso, que vai aparecer no card aqui em algum lugar e também vou deixar o link na descrição. Dando sequência, bora falar de on. Essa preposição a gente usa para quando o lugar que você está falando dá uma ideia de superfície. Quando algo está em alguma superfície. Por exemplo, a famosa frase The book is on the table. O livro está na mesa. Ele está sobre a mesa. Sobre a mesa. On the table. E vale dizer que essa superfície não tem que ser horizontal, não precisa ser como uma mesa ou um chão, pode ser também uma parede que está aqui a 90 graus ou até mesmo o teto. Então eu poderia muito bem dizer The picture's on the wall. O retrato está na parede. Ou The lamp is on the ceiling. A lâmpada está no teto. Não tem problema nenhum, desde que dê a ideia de superfície. Agora, uma questão muito interessante sobre on é, quando estamos em veículos grandes, veículos que dá para você circular lá dentro, ou seja, andar lá dentro, como avião, ônibus, navio, metrô, você vai usar a preposição on. Não faz muito sentido, né? Porque se você está lá dentro, era para ser in. Inclusive, a gente fala in the car, porque o carro você não anda lá dentro. Mas esses que você consegue caminhar lá, você vai usar on. Então, exemplos. I'm on the plane. Eu estou no avião. She's on the bus. Ela está no ônibus. Então, vai usar on para esses casos aí. Finalmente, bora falar de at. Para lugares, at dá uma ideia de um ponto no mapa, um lugar específico. Então, você já pode imaginar que para endereços vamos usar at. Exemplo, I'm at George Street, 135. Eu estou na rua George, 135. Como eu falei, o número é o endereço, então vamos usar at. Ou, por exemplo, se eu quiser dizer que a informação está na página, eu vou falar The information is on the page, porque a página é uma superfície, vai usar on, como eu disse agora há pouco, para superfícies. Mas se a informação está no topo da página e eu disser especificamente isso, aí você vai usar at, porque é um lugar específico. Então a frase ficaria The information is at the top of the page. A informação está no topo da página. A gente vai usar at com a palavra home também. Por exemplo, I'm at home. Eu estou em casa. E até que faz sentido, né? Porque home é a sua casa específica, é um lugar no mapa. Quando você vai falar da casa de alguém também usando o nome da pessoa. I'm at Peter's house. Eu estou na casa do Peter. É a casa específica do Peter, é um ponto, é at. E por consequência disso aí, vamos usar at também para estabelecimentos comerciais, porque são todos aí praticamente lugares específicos. Então você vai dizer I'm at the mall. Eu estou no shopping. Ou I'm at Burger King. Eu estou no Burger King. São estabelecimentos at. Finalmente, use at também para falar que está em algum lugar, mas você está usando esse lugar só de referência. Você não está literalmente nesse lugar. Por exemplo, você liga para alguém, quer falar que está na porta da casa dela, você vai ter que usar at, porque você não está literalmente na porta. Então você vai falar I'm at your door. Porta é uma superfície, então se você falar I'm on your door, quer dizer que você está lá grudado na porta igual uma lagartixa. Então não ia fazer sentido isso em inglês, só o Homem-Aranha conseguiria fazer isso. Enfim, só mais 3 exemplos aqui que você tem que usar at e esses não ficam muito bem definidos, que é at home, que eu já havia falado, at work e at school. Talvez esses aí as pessoas se confundem na regra, mas é at. Tem exceções? Tem, principalmente para preposições de lugares.
Mas isso tudo que eu falei aí vai te ajudar demais sem fritar muito a sua mente. Porque se eu começar a pôr regra demais para cobrir tudo, você vai endoidar e nem compensa aprender assim. É melhor decorar nesse caso. Claro, não esqueça-se de ter bastante contato com o inglês, ouvir bastante inglês, porque é assim que você vai internalizar isso tudo. É assim que você vai começar a aprender com a experiência. Enfim, se gostou de tudo aí, se gostou das dicas, se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva porque toda semana tem vídeo.